E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pérez Cardoso e você está no Matemática é 10. Hoje nós vamos começar a nossa aula número 1 para o Enem. Então, fique junto comigo que nós vamos resolver aquela listinha com questões que vai preparar você para o Enem. Depois da minha vinheta, a gente começa. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então a nossa aula número 1. E eu começo com essa questãozinha aqui do Mais Enem. É uma questão padrão Enem, tá? Com a habilidade número 8 aí. E ela fala o seguinte: ela está falando que em Nova York, cidade estadunidense muito plana, as ruas podem ser comparadas às retas e seus cruzamentos são como os pontos. A famosa Quinta Avenida, símbolo de poder e riqueza nova-iorquino, é paralela à Sexta Avenida e ambas estão representadas em vermelho. Elas são cortadas pela Broadway, representada em azul na figura, famosa por seus teatros. Então vamos lá. Vamos primeiro representar aqui fora do desenho, que eu acho que fica mais fácil, ok? Então primeiro eu vou inserir aqui essas retas, né? Vou colocar aqui a minha retinha aqui. Então aqui eu tenho uma situação, correto? Vamos colocar aqui de outra cor, uma corzinha branca, muito bem. Vou fazer aqui a outra reta aqui. Então aqui nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos a situação que uma é a Quinta Avenida e a outra é a Sexta Avenida, que está representado de vermelho. Então essa de baixo aqui, ó, tá escrita aqui no nosso desenho, ela é a minha Quinta Avenida. Eu só vou pôr um 5 aqui para representar. E essa de cima é a nossa Sexta Avenida, tá? Ela é cortada pela Broadway. Então vamos lá desenhar essa reta agora. Vamos inserir ela aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar ela aqui, pronto. Ela é cortada então pela Broadway. Essa de azul, vou deixar em azul mesmo, né? Que ela tá em azul lá, né? Então tá aqui, ela é cortada pela Broadway. E ela forma ângulos, né? Quando corta esses pontos aqui, né? Forma ângulos. Vamos lá, vamos terminar de fazer a leitura dela aqui, ó. Que ele falou, né? Que o cruzamento dela forma pontos, né? Dessa Broadway com a Quinta e a Sexta Avenida. Considerando as três ruas citadas como retas de um mesmo plano, o ângulo formado pelas retas que representadas pela Quinta Avenida e pela Broadway. Então, um ângulo formado aqui, ó. Então aqui eu tenho várias situações, né? Então ele quer que eu pegue um ângulo formado aqui, pode ser esse, pode ser o de cá, né? Eu vou pegar um ângulo formado aqui pela Broadway e a Quinta Avenida. E outro ângulo formado pelas retas representadas pela Sexta Avenida e a Broadway. Então lá em cima, né? Eu posso pegar esse ângulo aqui, posso pegar esse outro aqui, ou de cá, né? Que são, vamos lembrar aqui, os opostos pelo vértice, né? Aquela coiseira toda, ok? Então eu vou escolher um ângulo aqui embaixo e vou escolher um ângulo aqui em cima. Essa é o que ele está dizendo. E pela Broadway. São necessariamente, aí vem a pergunta dele, ao escolher um ângulo embaixo e um ângulo em cima, um lá com a Quinta Avenida e a Broadway, um da Sexta Avenida com a Broadway, eu escolhendo dois ângulos, eles são necessariamente o quê? Congruentes? Eles são iguais? Vamos lá. Eles são complementares? Eles são suplementares? Eles são congruentes ou complementares? Eles são congruentes ou suplementares? Então é isso que ele quer saber. Qual dessa alternativa? Então vamos pensar o seguinte. Se eu escolher este ângulo aqui, que eu vou chamar ele de alfa, e escolher esse outro aqui lá em cima, ele também será alfa, né? Eles são ângulos que são opostos, né? São alternos internos, desculpa. Eles são ângulos alternos internos, né? Então, ângulos alternos internos são ângulos que são congruentes, possuem a mesma medida. Opa, então seria a letra A, seriam congruentes. Opa, mas espera aí.
Se eu escolher agora esse alfa e escolher, por exemplo, esse outro de cá, ó, esse daqui que eu vou chamar de θ, eles já não são ângulos alternos, eles são chamados ângulos colaterais. São os colaterais internos. E ângulos colaterais internos, eles não são congruentes, né? Então já dá problema. Então a letra A não pode ser. Porque seria a letra A só se eu escolhesse esses alternos internos aqui, né? Se eu pegasse dois ângulos congruentes, tá? Um aqui embaixo e outro lá em cima, tá? Tem também, eu pegando aqui, esse aqui, ó, que é o mesmo desse, que é o que eu comecei a falar, né? O OPV, né? Oposto pelo vértice, né? Então são ângulos, né, que se correspondem aí e eles são ângulos congruentes. Mas ele falou que para mim escolher qualquer um. E eu escolher qualquer um, então necessariamente eu posso pegar qualquer ângulo que eu queira. E eu pegando qualquer um, nem sempre eles serão congruentes. Eles podem ser também colaterais, né? Está tudo de um lado só, né? Eles sendo colaterais internos ou os externos, né? Eu posso pegar um do lado de fora aqui também, ó. Chamando de beta aqui, tá? Então vou olhar aqui o beta e o alfa lá, tá? Então, né, não é sempre que é congruente, tá? Então esses ângulos eles podem ser congruentes e eles podem ser também suplementares. Vamos lembrar da nossa aulinha. Ângulos colaterais são ângulos que são suplementares, ou seja, a soma deles, se eu pegar, por exemplo, o meu θ mais o meu alfa, a soma deles é 180 graus, eles são ângulos, né, suplementares. A mesma coisa do alfa mais o beta, que eu chamei aqui embaixo, né, são os colaterais externos, né, então a soma deles é 180 graus, correto? Então a resposta correta da nossa primeira questão de hoje é a letra E. Estou destacando lá embaixo, ó, pegou um pouco da de cima, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, eu fiz foi borrar. Então, marcando aqui, ó. Então, são ângulos que são congruentes ou suplementares, tá? Então, eles podem ser congruentes ou suplementares, dependendo qual que foi escolhido, ok? Fechou? Fácil, questão beleza. Vamos para a nossa próxima questão? Questão número 2. Ainda dentro da nossa geometria plana aí, falando de retas paralelas. Ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam dois ângulos colaterais externos. Opa, acabamos de falar da questão 1. Ângulos colaterais, a soma deles é igual a 180 graus. Então, se eu pegar o 3x sobre 2, que é um dos ângulos que ele falou, e o outro, que é o 66, quando eu somar esses dois ângulos, tem que dar 180 graus. Tá? Então, essa é uma afirmação quando ele fala colaterais externos. Então, ele está falando isso, colaterais externos de medida 3x sobre 2,66. Dessa maneira, o complementar do ângulo x médio tem que tomar muito cuidado. Não é eu encontrar o valor de x aqui que acabou o problema, né? Nós vimos isso em sala. Ele quer, você tem que prestar atenção na pergunta. A pergunta dele aqui é o complementar do ângulo x, né? O que completa o ângulo x. Nós vimos que nós temos aí que os ângulos complementares é quando a soma dá 90 graus e o suplementar dá 180 graus, né? São os mais usados. Então vamos lá, aqui a gente vai determinar o valor de x. Aqui nós temos aqui uma equação do primeiro grau, que é a maneira de você resolver, você isolar essa variável x. Então, isolando ela, vai ficar 3x sobre 2 é igual a 180 menos 66, correto? Peguei o 66, que estava aqui somando, né, com a operação soma, troquei a operação dele, passei para a subtração, ele foi para o segundo membro. Continuando, vai ficar aqui o 3x sobre 2 vai ser igual. Fazendo essa subtração, vai dar 10 tira 6 dá 4. Aqui ficou 7 tira 6 dá 1. Então, deu 114, ó. Então, 114, então, é o 180 menos 66. Então, vai ficar aqui o 3x vai ser igual. Agora, o 2 está na operação da divisão, né? Então,
ele vai multiplicando agora. Vou trocar a operação dele para multiplicação indo para o segundo membro. Então vai ficar 2 vezes 114, vai dar 228. Correto? Então x vai ser igual a 228. Aí eu vou trocar a operação do 3. O 3 está multiplicando. Agora é dividindo a operação. Com isso eu vou encontrar aqui o valor de quanto que vale o x. Meu x aqui vai dar o quê? 3 vezes 7, 21. Para 22, 1, 18. 3 vezes 6, 18. Então deu 76 graus o valor de x. Olha só, nem tem 76 aqui, deveria ter, né? Porque aí você ia cair, hein? Cuidado, hein? Nós estamos treinando aqui para não cair nisso. Ele não quer o valor de x, ele quer o complementar do ângulo x, né? Então, o que falta para completar 90 graus, né? Então, seria, então, 90 menos 76. Estou fazendo aqui em cima a resposta, ó. 90 menos 76 vai dar 14, né? Então, 14 graus é o complementar do ângulo x. Resposta correta, letra A. Beleza? Fechou? Questão pronta. Próxima questão, sem perder tempo, ainda dentro da geometria plana de retas paralelas. Uma questão bem tranquila e rápida. Na figura ele fala que RS são paralelas, olha, ele já cita isso daqui em cima. E ele pede agora para você calcular a medida de x, tá? Aqui não tem item. É uma questão bem rápida para se fazer. Olha, outra coisa, é uma questão interessante que ela chama atenção, que ela coloca aqui mais informações do que é preciso para fazer a questão, tá? O x, ele só vai até essa reta aqui, ó, ele não está descendo até na reta de baixo, tá? Ele só vai até essa reta azul aqui, ó, que eu tenho aqui duas transversais, né? Eu tenho essa de baixo e essa daqui que forma um ângulo de 75 graus, tá? Então, olha só, esse x ele não está vindo até embaixo, é só nessa reta de cima. Então, olhando para esses dois ângulos, eles são ângulos colaterais internos. E a gente viu que todos os ângulos colaterais internos, a soma deles é 180 graus, que eles são suplementares. Se eles são suplementares, né, fica fácil, acabou então. Então, meu x só pode ser 105 graus. Pronto. Então, essa informação aqui embaixo, de 140 e tudo, ela desviou o assunto. Tem mais informação do que você precisa. Lógico, se esse x viesse até embaixo, até a linha de baixo, tá? Aí sim eu iria usar essa informação aqui, tá? Mas ó, observando a figura aqui, o x ele está indo só até a reta de cima. Então, nós fizemos o cálculo pensando apenas nisso. Fechou? Tranquilo? Mais uma questão feita. Vamos lá, próxima questão. Então tá aqui a questãozinha. Ela fala ainda dentro da geometria plana, usando aí as retas paralelas, hein? Então, no par de retas paralelas cortadas por uma transversal, é possível observar dois de seus ângulos. Então, ele deu dois dos ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui e esse outro aqui. Aí ele fala o seguinte, se substituirmos x, o valor de 78, ou seja, se eu colocar 78 aqui no lugar, podemos afirmar corretamente que esses ângulos são? Então, bem tranquila a questão, ele já contou o que é para você fazer, né? Você vai substituir, você vai atribuir x a esse valor. Então, você vem aqui e coloca, ó, no primeiro ângulo vai ficar, ó, 78 sobre 3 mais 5. Esse é o primeiro ângulo. Vamos fazer essa continha aqui, tá? Deixa eu ver, essa divisão aqui parece que dá exata. Vamos dar, parece não dá, né? Ó, 8 mais 7 é 15. 15 é divisível por 3, então 78 é, tá? Então vamos lá, vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. 18. 18 dividido por 3 é 6. Então deu 26 mais 5. Resposta, então, que esse ângulo aqui é um ângulo de 31 graus. Ok? Esse é o primeiro. Vamos lá para o segundo agora. O segundo ele falou que é o 2x menos 7, ó. Então, duas vezes, né? 2x é duas vezes, né? 78 menos 7. 2 vezes 78 vai ficar 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15.
menos 7. Isso vai me dar, então, 156 menos 7, 149. Então, tá aí. Então, tá aí os dois ângulos. Um é de 31 graus e o outro é de 149 graus. Eles são correspondentes? Tá, vamos lá. Eles são correspondentes? Não, né? Ser correspondente é ser congruente. Eles não são. Eles são opostos pelo vértice? Também não, porque oposto pelo vértice é ser congruente. Eles não são. Eles são complementares. Complementares é quando a soma dá 90 graus. A soma deles dá 90 graus? Também não. Eles são alternos internos ou alternos externos? Todos os ângulos alternos internos e alternos externos são ângulos congruentes, são ângulos que possuem a mesma medida. E eles não são. Um é de 31, outro é de 149. E a letra E são colaterais internos ou colaterais externos. O que é ser colateral? A soma dá 180. Se eu pegar 31 e somar com 149, vai dar 180? Sim. Então, eles são ângulos colaterais, são ângulos suplementares. Então, resposta correta, letra E. Fácil, tranquilo, bom demais da conta. Vamos para a próxima. Olha só que questãozinha mais boa essa daí, ó. Universidade Estadual, né, de Mato Grosso do Sul, tá? Ele fala que uma folha de papel retangular foi dobrada conforme a figura. Imagina a folha de papel. Pegou-se a ponta aqui de baixo e levou e dobrou, ó. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de x. Bem tranquilo, né, a questãozinha, ó. Só de você analisar. Imagine essa ponta aqui, você desdobrando ela. Ela vai encaixar aqui, não vai? Significa que esse ângulo de 70 é o mesmo daqui, ó. Aqui também é 70. Pronto, agora eu já sei quanto que vale x. Porque aqui eu estou em cima de uma reta, né? O ângulo formado em cima de uma reta é o quê? É um ângulo raso, né? Então, se é um ângulo raso, pronto. Eu sei que é 70 mais o x, tem que dar 180 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, 70 mais o x, tem que dar 180 graus. Tem que dar o ângulo raso. Então, meu x vai ser o quê? 180 menos 140, não é? Que é o 70 mais 70. Então, meu x vai ser o quê? 40 graus. Fechou? Tranquilo? Fácil? Alternativa D. Moleza para a questão. Então, pessoal, esse negócio de observar, você imaginar lá a dobradura lá, você desfazendo ela, essa visão aí de você planificar as coisas, né? Às vezes pegar uma figura espacial e planificar, você precisa ter, tá? Então, nós precisamos treinar isso daí. Ok? Então, igual aqui, uma dobradura, a gente desfez ela para analisar que o ângulo também era o mesmo. Esse ângulo aqui que está falando da parte branca, né? Eu voltando a folha, é o mesmo daqui. Ele sobrepõe, né, exatamente esse espaço aqui. Ok? Vamos lá para a próxima questão, então. Outra questão do Mais Enem, habilidade 7 agora. Ele fala o seguinte: Daniel pretende fazer um cercado triangular no seu quintal. E para isso aproveitará alguns materiais que já possui. Ele dispõe de 4 cabos retos de comprimento 3, 4, 5 e 6. Vai usar exatamente 3 deles, unindo-se suas extremidades, desprezando as larguras e as alturas dos cabos. Verifique-se que Daniel tem 4 opções de triângulos para a construção do cercado, sendo aqui, ó, pelos itens retângulo, acutângulo, obtusângulo. Então vamos relembrar uma coisinha aqui, ó. Vamos pôr aqui no canto aqui, ó. O que é um triângulo retângulo? Põe na sua cabeça. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. E vale o teorema de Pitágoras, né? Então você vai pegar lá o maior lado ao quadrado tem que ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Ok? Esse é o meu Pitágoras. Isso é para ser retângulo. Correto? Outro, para ele ser acutângulo, mesmo esquema, pensando no nosso amigo Pitágoras ainda. Eu vou pegar o maior lado ao quadrado. Se esse resultado for menor do que a soma dos outros dois lados ao quadrado, eu vou ter um triângulo aí acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo cujos ângulos são agudos.
O que é um ângulo agudo? Um ângulo menor do que 90 graus. Qualquer ângulo menor do que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo. E o último que está falando aqui é o obtusângulo. A mesma coisa, vamos pensar no Pitágoras. O maior lado ao quadrado, se for maior do que a soma dos outros dois lados ao quadrado, eu vou ter um triângulo que é obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Então eu vou ter lá um triângulo que tem um ângulo obtuso. Esse ângulo vai ser um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Então, através dessas afirmações, a gente vai descobrir quantos triângulos vai ser retângulo, acutângulo, obtusângulo, com essas dimensões dele aqui. As dimensões que ele deu foi 3, 4, 5 e 6. Está aqui em cima. Deixa eu destacar elas aqui, ó. 3, 4, 5 e 6. Então, o que você tem que fazer? Ele fala que vai dar 4 opções de triângulo. Então, vamos lá, um pouco de combinatória aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou ver aqui as combinações que eu posso fazer de 3 em 3, né? Então, eu posso, por exemplo, montar um triângulo que tem 3, 4 e 5. Não posso? 3, 4 e 5. Eu posso também fazer 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Então, estou combinando essas 4 medidas de 3 em 3. Eu posso ter também 4, 5 e 6. Não posso? 4, 5 e 6. E eu posso ter agora qual medida? Eu peguei o 3, 4, 5, 3, 5, 6. 4, 5, 6. Falta uma para pegar. Qual que eu posso pegar? 3, 4 e 6, não é? Agora acabou. Todas as combinações possíveis envolvendo essas 4 dimensões, né, estão aí. Que ele citou lá no problema, né? Você nem precisava dessa preocupação, você já sabia que seriam 4 opções, correto? E agora você vai usar isso daqui para verificar. Você vai pegar o maior lado ao quadrado e vai ver se dá igual, menor ou maior a soma dos outros lados ao quadrado, para você tomar essa decisão. Ó, aqui, ó, 3, 4, 5. 3, 4, 5, gente, é as medidas de um triângulo chamado triângulo pitagórico, tá? Então ele vai ser retângulo. Então, mas nós vamos fazer essas continhas aqui, ó. Eu vou pegar o 5, que é o 5 ao quadrado é 25. O outro lá, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, deu 16 mais 9, que é 25. Então, 25 é igual a 25. Então, esse primeiro aqui, ele é retângulo. Então, eu já tenho um triângulo retângulo. Aí eu vou... E um triângulo, gente, que igual eu estava falando, que tem essas medidas, é chamado triângulo pitagórico, tá? Então, qualquer triângulo que é proporcional a essas dimensões aqui, ele é um triângulo pitagórico e ele é retângulo, ok? O outro aqui agora, 6 ao quadrado é 36, não é? Que é o maior lado ao quadrado. Aí ficou 5 ao quadrado é 25 e o outro é o 9. Então seria assim, 25 mais 9 não é 34? Então aqui deu o quê? Maior. Então se deu maior já é um obtusângulo. Aí eu vou para o outro aqui agora. 6 ao quadrado é 36. Aqui 25 mais 16. Ó, 25 mais 16. Vai dar o que? 6 e 5, 11, né? Vai 1, 3, 41. Ó, deu 41. Então aqui agora deu menor, né? Então já deu acutângulo, tá? Fiz a continha aqui do lado. Não tenho medo de fazer as contas, gente. Vai ficar, né? Porque você vai errar uma questão por causa de uma conta. Então faça a continha. 6 ao quadrado, 36. É o maior. Aqui eu fiquei com 9. E 4 ao quadrado, 16. Então, seria 16 mais o 9. 16 mais o 9 vai dar 6 e 9. Vai dar 15, né? Vai 25. Então, 36 é maior do que 25. Pronto. Com isso, a gente, então, terminou de analisar. Agora, você vai ver qual que vai dar. Ó, deu um retângulo, apenas um retângulo. E deu 2 obtusângulos. Um retângulo, 2 obtusângulos e um acutângulo, não é? Então é a letra A, não é isso? Um retângulo, um
acutângulo e 2 obtusângulo. Exatamente isso. Então, resposta correta, letra A. Não é isso? Todo mundo verificando aí. Não é isso? Então, retângulo, deu maior aqui, então é obtusângulo e um acutângulo. Tá aí a questão feita. Tranquilo? Então, não esqueçam aqui, ó, gente, ó, essas afirmações, ó. Aqui é por Pitágoras, tá? Pitágoras garante isso. Aí eu tenho aqui para ser acutângulo também usando Pitágoras, tá? E para ser aí o obtusângulo, correto? Então agora nós vamos para a próxima questão, né? Questão 6 ou 5, não sei, não, já foi essa, agora é essa. Pronto. Então vamos lá, é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acho que é uma questão tranquila de ser feita também. Ele quer o valor de θ. Ele não afirmou que essas retas que estão aqui, ó, essa daqui e essa são paralelas. Ele não me falou isso, então não posso usar essa afirmação, tá? E eu vou usar aqui triângulos, né? Porque não dá para usar paralelas, cortar para transversal, porque ele não me falou que são paralelas, tá? Então vamos lá. Não é difícil, porque você sabe uma coisa importante, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então eu encontro esse ângulo aqui, ó, fácil, né? Porque eu já tenho aqui 90, 31. Eu encontro aqui esse valor desse ângulo aqui. Esse valor vai ser 90 menos 31. Então basta eu fazer 90 menos 31 e eu vou encontrar qual o valor desse ângulo aqui. Esse ângulo vai ser um ângulo 59, não é? Então 59 graus. Então se esse ângulo aqui é um ângulo de 59, pronto. O lado de dentro também é aqui, ó. Por que que é? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E esse θ, que é justamente o que ele quer, ele é um ângulo externo a esse triângulo formado aqui embaixo, esse pequenininho aqui, ó. Se ele é um ângulo externo, então eu posso usar o teorema do ângulo externo, que diz que esse θ, esse ângulo externo, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, o 33 mais o 59. Então, esse vai ser o meu θ. Então, meu θ vai ser, então, 3 com mais 9 aqui vai dar 12. Vai 1, 5 e 3, 8 e 1, 9. Então, deu um ângulo de 92 graus, é o meu ângulo θ. Então, tá aí prontinho aí para o ângulo θ. Fácil, hein? Tranquilo a questão. Uma coisa interessante que a gente revisou aqui agora é o teorema do ângulo externo, né? Do triângulo. Então, um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, hein? Teorema importantíssimo. Outra questão do Mais Enem. Novamente, habilidade 7. Essa figura está aqui do lado, que eu ampliei essa daqui, ó, para facilitar, para a gente fazer as continhas. Vamos fazer a leitura aqui, ó. A asa delta é um aparelho usado para a prática do voo livre e que consiste numa vela que se assemelha a uma região de um quadrilátero não convexo. Ó, é uma figura que é um quadrilátero, né? Porque tem 4 lados e é não convexo. O que que é o não convexo, né? Tem várias maneiras de você analisar aí. Uma delas é se você localizar 2 pontos, quaisquer 2 pontos no interior da figura e ligar esses 2 pontos, todo esse segmento tem que estar contido no interior da figura. Se ele não estiver contido, algum pedacinho ficar do lado de fora dessa figura, a gente fala que ele é não convexo, que é o caso desses, né? Se eu pegar um ponto aqui beirando 20 aqui e outro beirando 40 aqui e ligar, eu vou ter um pedaço fora dessa figura. Então, ele é uma figura não convexa, tá? Essa é uma maneira de se você analisar. Continuando aqui. De tecido não poroso montado sobre uma estrutura rígida, a qual se prende o praticante. A figura seguinte parte de um manual de montagem de uma dessas asas, sugere a medida em graus da estrutura rígida. Então aqui, ó, aqui 20 graus, 40 graus. Aí ele fala lá embaixo o seguinte: o ângulo BAC
e θ são variáveis e são eles que interferem, por exemplo, nas manobras e na altura. Então, esse θ e o ângulo BAC aqui em cima, ó, eles são variáveis. Dessa maneira, o valor de θ, quando o ângulo BAC mede 60, ele está falando, ó, quando esse daqui medir de cima medir 60, qual vai ser o valor desse θ aqui embaixo? Então, olha só, então uma das maneiras de você avaliar essa figura aqui, para ela ser não convexa, é você, por exemplo, se eu fizer esse prolongamento desse lado aqui, ó, do lado BD, prolongar ela aqui, ó, isso é uma maneira, não é a única, tá? Eu estou prolongando esse lado aqui. Quando eu faço isso, eu acabei construindo, eu vou botar uma letrinha aqui, ó, da intersecção desse prolongamento, uma letra E, tá? Então seria o triângulo ABE. Agora, eu sei determinar quanto que mede esse ângulo aqui, ó, o ângulo E. Né? É fácil ver que esse ângulo E, tá? Ele tem medido o quê? Se eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus, então eu já tenho aqui 60 com 20, eu já tenho 80. Então, meu ângulo E é 100. Tá? Então, já encontramos ele aqui. O ângulo E é 100. Outra coisa, esse ângulo E, ele também é um ângulo externo nesse triângulo EDC. Com isso, a gente encontra esse caboquinho aqui facinho, ó. Como ele é ângulo externo, ele tem que ser igual à soma dos outros dois lá dentro, ou seja, desse ângulo aqui mais 40. Então, esse ângulo só pode ser o quê? 60, né? Então, esse ângulo só pode ser 60 graus, que é o valor que eu somo com 40, que dá, então, 100. Então, esse ângulo aqui é 60. Então, pronto. Agora, o nosso exercício ficou fácil, né? Eu sei que o meu θ... Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Eu sei que o meu θ mais o meu 60 graus, eles formam aqui um ângulo raso. Porque é o ângulo sobre um segmento de reta aqui, por exemplo, né? Então, o resultado é 180 graus, o ângulo sobre esse segmento. Então, com isso, conclui-se que o θ, então, é 120 graus. Então, esse ângulo é um ângulo de 120 graus. Resposta correta, letra D. Então, essa aí é uma das maneiras de olhar para essa figura. Pode-se olhar de outras maneiras, tá? Ok? Essa aí é apenas uma maneira. Vamos lá para a nossa próxima questão? Sem mais demora, uma questão teórica agora. Ó. Quando eu falei de triângulos para vocês em sala, hein? Assinale a alternativa correta. Todo triângulo isósceles é equilátero? O que é um triângulo isósceles? Definição. Todo triângulo isósceles possui dois lados de mesma medida. Fim. Ponto. Não se fala nada do terceiro lado, tá? E todo triângulo equilátero é o quê? Todo triângulo equilátero possui os três lados de mesma medida. Então, aqui eu estou falando em relação a lados, tá? Definição em relação a lados. Então, todo triângulo isósceles é equilátero? Não. Né? Tinha que ser isso ao contrário, né? Porque o isósceles basta ter dois lados iguais. Ele já é chamado de isósceles. O equilátero não precisa dos três iguais. Todo triângulo isósceles possui três ângulos agudos? Negativo. Eu posso ter um ângulo obtuso, tá? E ter um triângulo isósceles. Porque basta ter dois lados iguais e o ângulo entre eles, se for maior do que 90 graus, né, menor do que 180, ali eu vou ter um obtuso e eu consigo fazer um triângulo aí e ele não vai ter os três ângulos agudos. Todo triângulo retângulo é escaleno? Falso também. Eu tenho um triângulo retângulo isósceles, né? Os catetos possuem a mesma medida. Existe triângulo retângulo equilátero? Não, não existe. Porque para ser equilátero tem que ter os três lados iguais. E para ser retângulo, vale o teorema de Pitágoras, que é o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então já furou aí, né? Porque senão fura Pitágoras, ok? E a última, todo triângulo equilátero é isósceles, é isso que a gente tinha falado lá na letra A. Essa que é a afirmativa, então, verdadeira.
Porque se eu tenho um triângulo que tem os 3 lados iguais, ele é isósceles, porque para ser isósceles basta ter só 2 iguais. Então, ele já é então um triângulo isósceles também. Então, todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Beleza? Tranquilo? Tome cuidado com isso, hein? Com essas definições. Próxima questão da VUNESP. Vamos lá. Rafael e Carlos estão em um terreno plano e, partindo de um mesmo ponto, caminham em direções perpendiculares. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui um desenho. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui pronto de um plano. Eu acho que não. Não tenho. Não tenho um desenho aqui. Deixa eu ver. Não, mas eu vou usar isso daqui. Acho que isso aqui vai ficar bom. Estou usando isso daqui, tá? Vou usar esse triângulo aqui, ó. Por que eu vou usar o triângulo? Porque ele falou... Olha o celular aqui ativando. Porque ele falou que eles caminham em direções perpendiculares. Então, eles vão partir de um mesmo ponto e eles caminham em direções perpendiculares. Um vai numa direção, outro vai em outra direção. Tá? Ele fala em certo momento a distância que os separa em linha reta é 2 metros a mais do que o Rafael andou. Então, se eu tenho o Rafael vindo nessa direção e o Carlos vindo nessa, então se Rafael andou X metros, a distância que separa os dois em linha reta, que é essa hipotenusa aqui, né? Vai ser então X mais 2. Por que é X mais 2? Porque ele falou que em linha reta é 2 metros a mais do que o que Rafael andou. Rafael andou X, então aqui vai ser X mais 2. Carlos já percorreu 16 metros, então ele percorreu 16 metros. A distância percorrida por Rafael foi até interessante a figura do triângulo retângulo. Ela já induz a você o que fazer, né? Você vai usar o que aqui para resolver essa questão, gente? Nosso amigo Pitágoras. Toda vez que você vê um triângulo retângulo, a primeira coisa que você tem que pensar é no nosso amigo Pitágoras. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a hipotenusa ao quadrado, né? Então vamos lá. X mais 2 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aí. Pronto, aqui eu vou resolver esse produto notável. Cuidado, tem um erro comum que a gente vê o tempo todo. Não é pegar o 2 e distribuir ele aqui dentro, não. X ao quadrado e 2 ao quadrado, não. Não faça isso, hein? Isso aqui é um produto notável. Se você não lembra dos produtos notáveis, então um socorro é você aplicar a definição de uma potência. O que é uma potência? O expoente está me dizendo quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Aí você distribui. Tá? Aqui eu tenho uma distributiva aqui, ó. Aí você distribui. Tá bom? Aqui embaixo eu vou usar o produtos notáveis, que eu lembro, hein? Você também tem que lembrar. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai dar 4x mais o quadrado do segundo termo. Pronto. Esse resultado aqui é o resultado dessa distributiva, que é igual a x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Ó, de cara você já corta, né? O x ao quadrado. Ficou então 4x, que é igual. O 4 passa para lá, então eu vou ter então 16 ao quadrado. Vai dar o quê? 16 vezes 16, fazendo aqui é isso mesmo que eu pensava, 256 menos 4. Então eu vou ter que meu x vai ser igual a 256 menos 4 é 252. Aí esse valor eu vou dividir pelo 4 que está vindo de lá. Só aproveitando aqui, 252 dividido por 4, 63. Então o valor de x é 63, que é justamente o que ele está pedindo, que é a distância que Rafael percorreu. Então, resposta correta, letra C. Fácil, hein, gente? E uma ferramenta importante, Teorema de Pitágoras. Não pode esquecer para o Enem. Você precisa dela para o Enem. Vamos lá, tá acabando a nossa listinha. Estamos aí na reta final. Vamos lá para mais uma questão. O perímetro de um triângulo isósceles é 25.
Ó, outra definição importante, ó, perímetro. Não esqueça, perímetro é a soma dos lados. Eu vou percorrer a figura nos seus lados, somando, tá, o tamanho desses lados. Ele fala de um triângulo isósceles, é 25 centímetros. Dois de seus lados são x e 2x mais 1. Dessa maneira, temos que x é igual a... Ó, aqui a gente tem que relembrar a condição de existência de um triângulo, tá? Quando é que um triângulo existe? Vamos imaginar aqui um triângulo? Só para lembrar, ó, vamos pegar aqui um triângulo. Vou pegar aqui um triângulo, tá? Tô pegando aqui esse triângulo aqui, ó. E nós vamos imaginar o seguinte, que os lados desse triângulo vai medir ABC. A, B e C. Então, tô pegando aqui, ó. Aqui eu já estou formando o triângulo, mas a ideia aqui é você imaginar que eu tenho 3 segmentos ABC, tá? E esses 3 segmentos vai formar, por exemplo, esse triângulo que vocês estão vendo aqui, se qualquer um desses 3 segmentos, eu vou pegar ele, ó, qualquer um desses 3 segmentos, ele tem que ser menor, o tamanho deles tem que ser menor do que a soma dos outros 2 segmentos. Então, olha só, eu estou pegando aqui o A, mas isso vale para o B e para o C também. Então, esses 3 segmentos aqui que eu já pus dentro de um triângulo, vai formar esse triângulo se qualquer uma dessas medidas, ou A, ou B, ou C, for menor do que a soma dos outros 2 segmentos. E qualquer um desses segmentos, eu estou usando o A aqui como exemplo, tá? Mas é qualquer, gente. Eu não posso fazer só para o A. Eu tenho que testar para o B, para o C, para todo mundo. Tem que valer para todos os 3 segmentos, tá? É maior do que a diferença dos outros 2 em módulo, lógico, porque eu estou mexendo com medida, tá? O módulo é para garantir que é positivo. Então, essa é a condição de existência para que exista o triângulo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Olha só, ele falou que um triângulo mede x, um lado mede x e outro 2x mais 1. Mais 2x mais 1. O que eu vou fazer aqui agora é dobrar um desses lados, que são 3 lados do triângulo. Ele me deu 2, e eu sei que no isósceles eu tenho 2 lados iguais, né? Então eu vou dobrar. Por exemplo, eu vou dobrar o primeiro lado aqui, o x. Quando eu somar tudo, tem que dar 25. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu fizer isso, satisfaz essa condição. Tá? Então vamos lá. X com mais 2x dá 3x, com x dá 4x. Aí eu passo esse 1 lá, né? Fica 24. Então aqui eu tiro que o meu x é 6. Meu x valendo 6, eu vou ter 2 medindo 6. E um deles medindo o quê? Ó, 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13. Essas vai ser as dimensões que eu vou ter. Será que essas dimensões satisfazem? Basta eu escolher qualquer um. Eu vou escolher um aqui de propósito, vou escolher o 13. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Quando eu somar 6 mais 6 dá 12. Opa, falso, furou. 13 não é menor do que 12. E ele tinha que ser menor. Qualquer um dos lados que eu pegar, mas o 6 dá certo, 6 é menor. Mas tem que valer para todos, igual eu falei aqui em cima. Eu usei o A como exemplo, tá? Mas eu tenho que verificar para o B, para o C, eu tenho que verificar para qualquer um dos lados. Então, x não pode ser 6, é falso. Por que não pode ser 6? Porque não forma triângulo, tá? Deixa eu apagar aqui para me fazer a outra conta agora. Qual que é a outra conta que eu vou fazer? Eu vou considerar agora que o lado que eu tenho dobrado não é o x, é o outro. Então, um lado vai ser x, o outro vai ser 2x mais 1, foi o que ele falou. E o terceiro também vai ser 2x mais 1. Aí, esse vai ser igual a 25. Fazendo essas contas, eu vou ter 2x, 4x, 5x. Que é igual. 1 mais 1, 2. Passa para lá, né? Trocando, 25 tira 2, 23. Então, vou ter que x vai ser igual ao meu 23, fazendo a continha aqui na minha maquininha, 4,6.
Então, 4,6 é o outro valor para x. Aí, quais as medidas que eu tenho agora? Eu tenho uma medida 4,6, tá? Essa é uma medida. Os outros é 2x mais 1, ou seja, 2 vezes 4,6, que vai dar o quê? 2 vezes 6, 12, vai 1, 4, 8, 9. 9,2 com mais 1, 10,2. E vou ter duas medidas 10,2, tá? Então, vou ter uma 4,6, que é o x, e a outra que eu dobrei foi essas duas aqui agora, né? Não foi o x, igual foi dobrada aqui, ó. Agora eu dobrei foi essas duas. Aí eu verifico se vale essa condição de existência. Se eu pegar o 10,2, ele é menor do que a soma desses dois? É. Se eu pegar o 4,6, ele é menor do que a soma desses dois? É. E se eu pegar qualquer um desses lados aqui, ele é menor, ele é maior do que a diferença? Por exemplo, se eu pegar 10,2, ele vai ser maior do que pegar 10,2 e tirar 4,6? É. E se eu pegar 4,6, ele vai ser maior do que a diferença desses dois? Também vai ser. Então, essas três dimensões formam um triângulo, porque satisfaz a condição de existência. Então, a resposta correta, letra B. A letra B que satisfaz a condição de existência do triângulo. Fácil, tranquilo? Vamos lá para a penúltima questão desse primeiro momento nosso. Tá acabando o nosso primeiro momento. Eu também ampliei as figuras aí. Questãozinha teórica, questão rápida de ser feita. Fala que nas figuras a seguir, classifica os triângulos quanto às medidas dos lados e do ângulo, tá? Então ele quer que você dê a classificação. Ó, medida de lado e ângulo, ok? Medida de lado. Vamos falar dos lados aqui primeiro. Esse triângulo aqui é o quê? Não é um triângulo escaleno, porque dos três lados tem medidas diferentes. Então esse primeiro aqui eu vou ter que é um triângulo escaleno quanto à medida dos lados. E ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Essa é a classificação desse triângulo na letra A. Então, quanto aos lados e quanto aos ângulos. E outra coisa, ele falou que as marcações iguais indicam medidas iguais, tá bom? Então, olha só. Esse aqui, como tem a mesma marcação, significa que essas medidas são iguais. Numa figura, um triângulo que eu tenho três ângulos iguais, ele também é um triângulo equilátero, tá? Então aqui eu tenho um triângulo que é equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo que tem os três ângulos de mesma medida, né? Todos valendo 60 graus. E os três lados, né? Medindo também a mesma medida. Então eu tenho aqui um triângulo que é acutângulo. Vou pôr aqui embaixo, lá ficou tumultuado. Então, acutângulo, porque os ângulos são todos agudos, todos menores do que 60 graus. Correto? Ó, dois tracinhos, dois tracinhos. Então, esse daqui é de 20 graus também, tá bom? Aqui eu tenho um ângulo, então, que vai ser um ângulo maior, né, do que 90 graus. Porque eu tenho 20 com 20 dá 40. A soma tem que dar 180, então esse meu aqui é 140 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo, um ângulo obtuso. Então, de cara, falando primeiro em relação quanto aos ângulos aqui, isso aqui é um triângulo obtusângulo. Então, é um triângulo obtusângulo. Outra coisa, esse triângulo aqui, quanto aos lados, ele vai ser um triângulo isósceles, porque uma característica do triângulo isósceles é que os ângulos da base possuem a mesma medida. Aqui possui 20 e 20, então esse lado tem a mesma medida desse. Então, esse triângulo aqui é um triângulo que é isósceles. Tranquilo? Facinho essa análise? Então é um triângulo isósceles. Outra aqui, ó, fácil de analisar. Esse triângulo aqui já falou dois lados iguais, os dois tracinhos. Então ele já é isósceles, tá? Então vamos pôr lá em cima, ó, ele é um triângulo que é isósceles. Isósceles é quanto aos lados, né? Quanto aos ângulos, ele é o quê? Ele é um retângulo? Ele é um acutângulo? Ele é um obtusângulo? Se vocês observarem, ele não é um obtusângulo. Todos os ângulos aqui dentro, né, serão ângulos que são agudos, né? São menores do que 90 graus. Então, ele é um acutângulo. Então, tá aqui, fechando a nossa questãozinha aí, que é apenas essa classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Fechou? Fácil, tranquilo. E agora a nossa saideira, a última questão desse primeiro momento nosso.
Questão do Mais Enem, habilidade 8, e ela envolve aqui um gráfico, né, de setor de pizza. Não sei se vocês notaram, esse primeiro momento nosso foi o primeiro momento que envolveu a geometria plana, aí, retas paralelas, triângulos, classificação desses triângulos, condição de existência de triângulos, né? Soma de ângulos internos de triângulo. Então essa foi a nossa primeira revisãozinha, hein? Então ele fala o seguinte: o gráfico de setores a seguir mostra a distribuição dos seguidores de um determinado youtuber nos 5 continentes do planeta. Olha só que interessante. Então aqui eu tenho a América, a Ásia, a Europa, a África e a Oceania. E aqui tem as medidas em graus que correspondem a essas aberturas. Sabe-se que na última contagem esse youtuber possuía 810 mil seguidores. Então o número de seguidores desse youtuber na América é um valor entre, na América, ele só quer saber aqui, da América, apenas essa faixa aqui em azul, ou seja, de 85 graus. Então, questão bem tranquila, né? Uma questão também que é um assunto que você precisa revisar também, que é as regras de 3, né? Essas coisas de proporção, razão, que a gente precisa, são ferramentas importantes para fazer a prova do Enem. E aqui a informação que você tem é que a última contagem deu 810 mil seguidores, né? Isso corresponde a todos os 5 aqui, né? Os 5 continentes. Os 5 continentes juntos, uma informação importante também, que no ciclo aí forma 360 graus. Ele quer saber quanto tem, mantendo essa proporção aqui, né? Se for só na América eu tenho aqui 85 graus. Então tá aí. Essa é a continha que você tem que fazer. Essa é uma regra de 3 simples. As grandezas aqui são diretamente proporcional, né? Porque o ângulo diminui, os seguidores também vai diminuir. Então basta você fazer aí o cruzamento, né? Então, antes eu vou dar uma simplificada aqui. Vou simplificar esses 810 mil e os 360. Dá para simplificar por 360, cada um deles, né? E isso diminui as contas. Aqui dá 2.250. Eu fiz essa continha aqui já na minha máquina, tá? E aqui vai dar 1. Aqui o x e aqui o 85. Aí cruzando, você vai ver que o x vai ser igual a 85 vezes 2.250, que dá 191.250 seguidores que ele vai ter aí na América. Aí esse valor está entre o que? Se você observar aqui na letra C, 165.205. Então tá aqui a letra C, é a resposta correta dessa questão. Pessoal, tá aí, fizemos aí um bocado de questão nesse primeiro momento nosso. Espero ter ajudado nessa revisão dessa primeira parte aí em rumo ao Enem. Valeu, até a próxima e a gente encerra com a minha vinheta. Valeu, galera!